Aleluia, quero convidar a amada igreja a abrir a Bíblia juntamente comigo. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor. Deixa eu encontrar aqui. Isaías, os irmãos podem tomar assento na presença de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6. Aproveitando que nós ainda estamos no espírito do Natal e ainda com a decoração natalina, nós temos muitas vezes o espírito, de quando passa alguma coisa, nós deixarmos logo para trás e nos voltarmos para o que está adiante. Em certo sentido, isto é bom, mas em certo sentido, existem coisas nas nossas vidas que devem estar nos nossos corações, para que nós possamos meditar sobre aquilo, para que nós possamos realmente refletirmos e termos as nossas vidas transformadas. Então gostaria de voltar a meditar um pouco mais sobre a questão do Natal, para que nós possamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema tão importante da parte de Deus. Esse é um texto de Isaías, foi escrito mais de 700 anos antes de Jesus, e o livro de Isaías ele fala muito sobre Jesus. É um livro profético, revela muito sobre o Messias, muitas passagens bíblicas aqui falando desde o nascimento até a sua morte, sua crucificação, a sua obra na cruz, a obra da graça, a obra redentora de nosso Senhor Jesus, está tudo revelado neste livro profético. Este livro é uma das causas, das razões, porque muitos judeus, muitos do povo de Israel, vieram a crer em Jesus, porque os detalhes acerca dos acontecimentos, sobre Jesus, sobre o Messias, realmente aconteceram exatamente conforme a profecia do livro de Isaías. Então esse texto ele é precioso. Muitos estudiosos bíblicos dizem que Isaías 53 especialmente, ele tem o texto mais importante de todas as Sagradas Escrituras, de todo o Antigo Testamento, e esse texto fala sobre a morte e crucificação de nosso Senhor Jesus. E hoje eu quero ler com os irmãos Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz o texto sagrado: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui nós encontramos profeticamente alguns nomes do Messias. Essa é uma profecia messiânica que fala sobre um menino. Jesus nasceu da Virgem Maria, ele veio a este mundo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, porque era necessário que Jesus viesse e nascesse, porque era necessário Jesus vir como uma criança, nascer e estar entre nós neste mundo. Deus não queria falar conosco de longe. A Bíblia Sagrada diz que Deus falou aos pais, lá em Hebreus capítulo 1 diz, Deus falou aos pais, no sentido de os ancestrais, os antepassados, através da lei de Deus e através dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou através de Jesus Cristo, que é a expressa imagem do seu ser. Também está escrito em Colossenses que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a revelação de Deus. E Deus não queria apenas falar conosco, Deus queria realmente se aproximar de nós. Deus queria estar entre nós. Por isso diz a Bíblia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como do unigênito do Pai.
Por isso a palavra do Senhor diz que ele, Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, ele era Deus, mas ele se esvaziou e tomou a forma de homem, e achado em semelhança humana, ele foi obediente, ele serviu, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que diz a palavra do Senhor, Deus o exaltou, e o fez assentar à sua destra, diante dele todo joelho se dobrará, e toda boca confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia! Irmãos, nós estamos no nosso último culto dominical do ano de 2025, este ano nós tivemos como fio nuclear aqui da nossa igreja, Jesus, Senhor da minha vida, e nós temos um Senhor, que não impõe a sua vontade sobre nós, mas que nos lidera com o seu exemplo, que nos lidera vindo a este mundo, nascendo como um bebezinho, crescendo em graça e em sabedoria, diante de Deus, diante dos homens, e que Ele pôde olhar para nós e dizer, se vocês quiserem vir ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Ele veio a este mundo, não só para se aproximar de nós, para ser o Emanuel, que significa o Deus conosco, mas para ser também o caminho para mim e para a sua vida. Por isso Ele é maravilhoso conselheiro, e talvez esta seja a melhor palavra para você iniciar o ano de 2026, maravilhoso conselheiro. Se você quiser realmente um bom conselho, do que fazer no ano de 2026, siga Jesus como caminho, com letra maiúscula, siga Jesus como o teu conselheiro, e aí você pode sempre fazer a pergunta, que logo virá à sua mente, o caminho reto, o caminho certo, o que Jesus faria nesta situação? O que Jesus faria se Ele estivesse aqui no meu lugar? Qual seria o seu conselho? Qual seria a sua decisão em relação a isto? E você vai encontrar todas as respostas nas Sagradas Escrituras, especialmente porque Deus não queria muita filosofia, muita teologia profunda e complicada. Então Ele veio para que Ele pudesse ser um caminho diante de nós, com atitudes concretas de vida, com escolhas concretas de vida. Assim tudo fica mais simples, porque para conhecer a Deus e para entender a vontade de Deus e o caminho de Deus para nossas vidas, basta olhar para uma pessoa, basta conhecer uma pessoa, Jesus. E então nós podemos perguntar, mas Jesus veio ao mundo e o que Ele fez? Ele obedeceu. Jesus veio ao mundo e o que Ele fez? Não a sua vontade, disse Ele, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É isso que me alimenta, é isso que alegra o meu coração. Deus é amor e Deus me ama, e eu agora quero retribuir esse amor de Deus e fazer a sua vontade na minha vida e cumprir o seu propósito. E Ele disse, o meu alimento é esse, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus veio para glorificar o Pai, e nós como filhos de Deus, recebemos um filho, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, porque a essência da palavra de Deus é o propósito eterno de Deus, e o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos, filhos, não de qualquer maneira, mas filhos semelhantes a Jesus para a glória do Pai. Então hoje, se você quiser se tornar filho de Deus, há um caminho, e o caminho é o caminho do Filho, é o caminho Jesus, Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai, ninguém se torna filho de Deus, senão por mim. Então nós podemos seguir este caminho, e a palavra do Senhor diz, irmãos, que Jesus queria fazer tudo para a glória do Pai, glorificar o Pai. Assim também nós, diz a Bíblia Sagrada, devemos viver para a glória do Pai.
tudo o que nós fizermos. Gostaria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado, diga a ele assim: tudo o que você fizer, faça para a glória do Pai, seja comendo, seja bebendo, ou seja usando a sua boca, falando, seja fazendo alguma coisa, trabalhando, que você faça tudo para a glória do Pai. E aí, quando nós vemos um maravilhoso conselheiro, é muito simples, irmãos. Nós podemos fazer a pergunta: que atitude, que decisão, que escolha neste momento, nesta situação em que eu tenho uma certa dúvida, e o meu coração quer fazer algo, mas algo me diz que talvez o melhor seria outra coisa. E aí você faz a pergunta: que atitude, escolha ou decisão nesse momento mais glorificará a Deus? E você vai se surpreender com a resposta. Talvez a princípio essa resposta não agrade a sua carne, mas certamente agradará a Deus e será o bem para você, porque Deus é amor, e tudo o que Ele nos pede, seja sacrifício, ou sejam boas atitudes, tudo é para o seu bem, porque tudo o que nós fazemos para a glória dEle, tudo o que nós fazemos em honra a Ele, Deus reverte para o bem nosso, Deus reverte para a nossa glorificação, para que você seja abençoado, para que você seja bem-sucedido, feliz, porque a Bíblia diz isso: bem-aventurado o homem. O sermão da montanha é o sermão da bem-aventurança. Então, que você possa tomar esse menino que nasceu, que se fez homem, como o maravilhoso conselheiro para a sua vida. E Ele é Deus forte, irmãos. A Bíblia diz que a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. E em Jesus nós vemos um Deus que nós poderíamos talvez dizer um Deus em fraqueza, um Deus humano, um Deus que se fez gente, um Deus que sofreu os nossos sofrimentos, um Deus que enfermou, que padeceu, um Deus que sofreu todas as coisas, tanto emocionais como físicas, sol, chuva, frio, calor, alegria, tristeza, porque a Bíblia diz que Deus chorou. Então nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós, mas um que assim como nós em tudo foi provado, foi também tentado, com uma exceção: ele não pecou, e por isso ele é caminho para nós. Ele é o Deus forte. O maior milagre é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, porque Jesus, Ele estava ativamente na criação. A Bíblia diz que tudo foi feito por intermédio dEle, por meio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porém, esse Deus eterno, poderoso, esse Deus forte, grandioso, esse Deus altíssimo, se tornou um bebezinho e se prendeu no ventre de uma virgem por 9 meses, nasceu, cresceu, obedeceu, foi obediente, foi exemplo, foi caminho, até a morte e morte de cruz. Deus forte, Ele é o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. E aqui, irmãos, esses dois últimos nomes de Deus, talvez nós tenhamos uma coisa que resulta noutra. A questão de Deus ser o nosso Pai resulta em Ele ser o Príncipe da paz, porque o que tira a paz dos homens é o pecado. O que tira a nossa paz, o que gera esse vazio interior, essa angústia,
essa ansiedade tão grande, a origem de tudo isso são os nossos pecados e transgressões, e porque nós nos afastamos de Deus, nós não temos a paz com o Criador, nós não estamos em paz, nós estamos afastados de Deus e somos, por natureza, como diz o texto de Hebreus, filhos da ira de Deus. Mas o Senhor nos reconciliou em Cristo Jesus. Ele nos perdoou e nos aproximou dele novamente através da sua cruz. E nós somos, por meio dessa cruz e do sangue de Jesus, nós somos reconciliados. Então nós que estávamos afastados, a Bíblia diz que fomos reconciliados com Ele, ao ponto de ao seu corpo, o corpo de Cristo, a igreja, que somos eu e você, sermos chamados de embaixadores da parte de Deus. Assim, por meio de Cristo, nós rogamos ao mundo, que o mundo se reconcilie com Deus, que o mundo se reconcilie com o Pai, e nada traz mais paz do que uma reconciliação. Talvez você já esteve brigado, em discórdia com alguém que você ama muito, e por causa disso você perdeu a paz. Mas quando você perdoou e recebeu perdão, e vocês se abraçaram, você ficou em paz, está tudo resolvido. Naquela cruz, Jesus disse: tetelestai, está consumado. E o homem que estava separado de Deus, por causa das suas ofensas e pecados, ele pôde entrar novamente na presença do Pai, pelo novo e vivo caminho, que o Senhor nos abriu pelo véu, isto é, pela carne de nosso Senhor Jesus Cristo, naquela cruz. Deus forte, Pai da eternidade, e isso produz muita paz. Essa referência, como disse, foi dita, predita, profetizada 700 anos antes de Cristo. E nessa época, irmãos, os reis também eram chamados de pais. Por isso, para eles tinha tanta significância. Quando havia um rei, ele também era chamado de pai. Porém, estes reis eram temporários, eram inseguros, eram inconstantes. Mas Isaías fala de Deus como pai, como nosso pai. E eu gostaria que você imaginasse que nós estivéssemos em algum lugar, tomando um café juntos, ou quem sabe almoçando, e aí nós temos um momento de conhecimento, de intimidade um do outro, e começamos a falar sobre a nossa vida, sobre assuntos particulares e profundos, e eu pergunto a você, como era o seu pai? E talvez quando você pensa nisso, talvez isto gere em você emoções positivas, alegria, gratidão, segurança, ternura, amor, tantas coisas. Mas talvez, para alguns de vocês que estão aqui nesta manhã, se eu perguntar como era o seu pai, talvez isto gere algumas emoções. Talvez você vire o olho, talvez você queira fugir dessa conversa, porque o seu pai pode ter sido um pai ausente, ou um pai que você não queria por perto, ou talvez um pai que morreu, ou talvez um pai que rejeitou, ou um pai que foi embora, um pai que abandonou. A Bíblia fala muito sobre paternidade, e a Bíblia Sagrada nos mostra como a figura do pai impacta, modela e influencia as nossas vidas. E muitas vezes nós transferimos essa ideia do nosso pai terreno para o nosso pai celestial, mas isto não é justo. Por isso nós devemos fazer a pergunta: nós estamos servindo e adorando a um Deus que se revela como Pai, mas como é esse Pai a quem nós estamos servindo? Como é esse Pai?
E Isaías apresenta algo maravilhoso aqui: um pai eterno e perfeito. O termo hebraico, gostaria que os irmãos acompanhassem aqui comigo, o data show lá, irmão querido. Aleluia. O termo hebraico é aviad. Ave significa pai, fonte, protetor, provedor. Ad, eterno, perpétuo, para sempre. Pai eterno. Pai, fonte, protetor, provedor, eterno, perpétuo, para sempre. Que tipo de pai é Deus a quem oramos? Primeira coisa que nós compreendemos aqui, irmãos, com esta simples palavra: Deus é um pai que nunca vai embora. Embora você possa ter tido um pai que abandonou, ou um pai que você queria que fosse embora, mas não foi, ou um pai que não pôde ficar com você porque morreu, Deus é um pai que não abandona, que nunca vai embora. No contexto bíblico aqui de Isaías, pai era sinônimo de sobrevivência. Eles não tinham plano social nenhum, não tinham proteção nenhuma governamental, eles não tinham ajuda da polícia, de nenhuma autoridade. Então, o pai era sinônimo de proteção, de provisão, de cuidado, e ainda que eles não gostassem do pai, quando um pai morria, a história da família mudava por completo. Eles ficavam desassistidos, ficavam desprotegidos, era muito difícil sobreviver na falta do pai de família, porque eles ficavam muito vulneráveis. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a Bíblia diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 5, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmamos confiantemente. Veja, Deus está falando: eu não vou deixar vocês, de maneira alguma os abandonarei. Assim afirmamos confiantemente. Nós temos um pai que permanece, que fica na casa, que está conosco em todos os momentos. Então afirmamos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Aleluia! Quem pode glorificar a Deus? Olhando para Jesus, irmãos, porque a palavra do Senhor fala isso, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. E Ele é o sumo sacerdote. Então, assim como Ele vai para a cruz e Ele intercede por nós, Ele é o intercessor, e Ele intercede pelos nossos pecados, Ele vem do Pai, e da presença do Pai, Ele representa e manifesta o Pai diante de nós. E por isso Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Quando Tomé duvidou, irmãos, ele permaneceu. E mesmo Tomé tendo duvidado, no final das contas ele chama Tomé: ei Tomé, vem cá, toca aqui, bota tua mãozinha aqui, viu? Porque Tomé estava sendo sincero, verdadeiro. A fé, irmãos, é uma escolha, não é a ausência de incredulidade. Você pode ter dúvidas, mas você pode escolher acreditar no Senhor, e sempre o Senhor honrará a sua fé. Quando os discípulos ficaram atemorizados naquela tempestade,
e foram incrédulos ali, no meio da tempestade, eles se abalaram. E quantas vezes também as tempestades da vida, os problemas, abalam a nossa fé, abalam a nossa estrutura, nos trazem medo, nos trazem insegurança, mas mesmo assim, Jesus permaneceu no meio daquela tempestade, e até acalmou aquela tempestade. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um Deus Pai que permanece. Na traição, irmãos, quando Judas o traiu, e Jesus anunciou naquela santa ceia, naquela última ceia, ele disse: um de vocês vai me trair. Jesus sabia que havia um traidor ali, mas ele permaneceu na ceia, e ele continuou amando a Judas e aos seus discípulos. Ele ficou naquela ceia, ele não saiu daquela ceia, ele ficou. Quantas vezes, irmãos, por alguma razão ou outra, você fica ofendido, e você se levanta e vai embora? Jesus ficou. No Getsêmani, Jesus estava suando sangue, tamanha era a angústia e a aflição, porque ele sabia o sofrimento que viria, ele sabia o que ele teria que enfrentar, e ele orou por 3 vezes, e quando ele voltou da sua oração, ele encontrou os seus discípulos dormindo, e ele disse a eles: será que vocês não podem velar comigo nem sequer 1 hora? Porque eles tinham sono, eles não compreendiam o momento, eles não comungavam da aflição de Jesus, eles não estavam espiritualmente empáticos, ajudando, fortalecendo o mestre. Naquela hora ele estava sozinho. Ele poderia ter dito: não vale a pena entregar a minha vida na cruz do Calvário por eles, mas Jesus permaneceu, mesmo diante das falhas dos seus discípulos, mesmo diante das minhas, das suas falhas, Jesus permaneceu. Diz a Bíblia que ali ele orou: Senhor, se possível, passe de mim este sofrimento, esta agonia, esta cruz, passe de mim este cálice, sem que eu precise passar por isso, se tiver um jeito. Mas a escolha final dele foi permanecer. No entanto, não seja feita a minha vontade, sim a sua. No Calvário, na cruz, pendurado naquela cruz, levando os meus e os seus pecados, os nossos pecados ali, ele permaneceu. Ele estava ouvindo os insultos e a tentação: se tu és o Filho de Deus, desça daí agora. Para quê você está sofrendo essa vergonha? Para que você está aí? Saia daí. E ele, com os pecados da humanidade, os meus e os seus, ele sentiu o abandono de Deus. E ele disse: Pai, por que me desamparaste? Mas ele permaneceu e orou: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até que ele entregou o seu espírito, deu o seu último suspiro e morreu. Jesus é Deus que permanece, irmãos. Quando você chora, Ele permanece. Quando você erra, Ele permanece. Quando você questiona alguma coisa e não confia em Deus, e não entende algo, Ele fica. Quando o mundo te cancela, te abandona, te rejeita, Ele fica. Ele é o Pai eterno que permanece. E neste texto nós entendemos também que Deus é o Pai que perdoa. Deus não ignora o pecado, mas Ele paga o preço pelo pecado. No mundo antigo, perdão sempre custava algo. O pai absorvia os pecados e a vergonha dos filhos. Se um filho naquele mundo antigo pecasse,
o pai geralmente, por causa do pecado do filho, digamos que o filho roubou alguma coisa, ou fez alguma coisa vexaminosa, algum pecado, alguma transgressão de alguma lei, o pai geralmente comprava um cordeiro, ia em praça pública, no templo, e sacrificava o cordeiro, absorvendo os pecados do seu filho. Os pais sacrificavam pelos filhos, absorvendo a vergonha pública daqueles filhos. Foi exatamente isto que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele absorveu a nossa vergonha, Ele pagou pelo nosso pecado, Ele tomou o nosso lugar. Isaías 53, versículo 5 diz: Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Quem é esse Deus? Miqueias capítulo 7, versículo 18 diz: Quem é Deus como tu, que perdoa a iniquidade e se deleita na misericórdia? E eu sei, irmãos, que muitos de nós cremos no amor de Deus, cremos que Deus ama, mas muitos de nós não cremos que Deus nos perdoou, e assim vivemos com a culpa. Mas Deus, o nosso Deus, não perdoa parcialmente. O nosso Deus perdoa rápida e completamente. Eu quero pedir para o irmão abrir lá, Isaías 43, versículo 25, irmão. Isaías 43, versículo 25. Diz assim: Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que vocês cometem, não me lembro, diz o Senhor. Vamos abrir também o Salmo 103, versículo 12. Abra lá, irmão, Salmo 103, versículo 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus é Pai, Deus sabe a limitação dos seus filhos, Deus conhece as nossas limitações, e como um pai se compadece de nós. Ele cobre o pecado, Ele remove a culpa, Ele restaura a nossa dignidade. Deus também é um pai que corre na nossa direção. E aí Jesus vem e conta uma história, a história do filho pródigo. E essa história é interessante, irmãos, porque tinham 2 filhos numa casa, e o filho mais novo, mais jovem, ele vai e pede a herança antecipada. Pai, eu quero minha herança, me dê minha herança, me dê o meu direito, porque eu quero ir fazer o que eu quiser da minha vida. E essa é, na verdade, uma figura da humanidade, irmãos, que recebe a vida de Deus, recebe o fôlego, recebe o ar, recebe a oportunidade de viver e de construir uma história junto com o Pai, mas ele resolve viver a vida como se Deus não existisse, e fazer o que acha certo pela sua própria cabeça. Como diz o texto de Provérbios, né? Não se estribe na vaidade do seu próprio pensamento. E assim, Deus dá a herança. Deus faz o que Ele pede, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E esse filho vai. E diz a Bíblia que esse filho gasta tudo o que o pai tinha, que o pai trabalhou para construir. Se fosse nos dias de hoje, irmãos, talvez ele foi lá com a herança, comprou um carro, foi para ABC, diga misericórdia. Pode ir, viu, irmãos? Tem nada a ver, eu sei que já está programado aí. E aí diz a palavra que ele gastou com prostitutas, jogos de azar, chegou lá, pagou cerveja e rodada de uísque e cerveja para gente que nem sabia o nome dele, e a vida passou, e de repente ele se encontrou no fundo do poço.
Ele estava numa situação que ele tinha vontade, o vazio existencial da alma era tão grande, ele estava falido, quebrado, e o vazio era tão grande que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. E nesse momento ele lembrou do pai, e ele disse: meu Deus, na casa do meu pai até os servos comem pão. E ele começou a pensar, talvez com muita vergonha, talvez esperando punição, distante, esperando julgamento, sem saber como seria recebido. Ele pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou me humilhar e vou pedir que meu pai me torne um dos seus servos. E ele volta. Mas aí vem a surpresa, irmãos. Lucas capítulo 15, versículo 20 diz que quando o pai o vê ainda longe, o pai corre ao seu encontro. E eu digo para os irmãos, naquela cultura, naquela época, homens dignos, um patriarca, um judeu, israelita, patriarca, não corria. Correr era para as crianças, correr era para os servos, correr era para os filhos, que tinham que correr, que tinham que ser diligentes quando o pai pedia para eles fazerem algo. Mas o patriarca não corria. O patriarca, com a sua túnica, ele andava dignamente, ele caminhava dignamente com a sua túnica, mas ele jamais corria. Então, correr diante de um filho é algo indigno, porque ele teria que levantar as suas túnicas e correr, mostrando suas pernas peludas. Isso em si já era uma vergonha, já era humilhante. Mas a Bíblia diz que o pai correu. Quando viu o filho vindo ao longe, o pai correu. E por que o pai correu? Porque amava o filho, sim. Porque queria perdoar o filho, sim. Mas os estudiosos acreditam que existe algo mais aqui que muitas vezes nós não nos atentamos. O pai correu porque queria chegar ao filho primeiro. Ele viu o filho de longe, ele estava esperando pelo filho. Um filho que estava morto nos seus delitos e pecados. Um filho que precisava ser restaurado, que precisava reviver. E ele estava esperando. E por que ele correu? Porque ele queria chegar primeiro ao filho. Porque quando o filho voltou, ele estava vivendo com culpa. Quando o filho voltou, ele se parecia com o mundo. Quantas pessoas, irmãos, vêm do mundo e se parecem com o mundo, e como são acolhidas por nós, como são acolhidas pelo corpo de Cristo, como são acolhidas pela igreja. Ele correu porque o filho se parecia com o mundo, ele se parecia com o pecado, e ele se parecia indigno. E o que o pai fez? O pai colocou a melhor roupa no filho, porque o pai queria cobrir a sua vergonha. O pai colocou o anel no filho, porque o pai queria dizer: você é meu filho. Por que o pai correu em direção ao filho? Não apenas para amá-lo, não apenas para perdoá-lo, mas para restaurá-lo publicamente, antes que qualquer outra voz pudesse definir o seu filho. O pai correu em direção à vergonha. O pai correu em direção ao filho que quebrou o coração do pai. Jesus correu na nossa direção. Jesus absorveu a vergonha que era nossa, que era minha, que era sua, e ele absorveu publicamente. Ele correu para nos proteger, ele correu para restaurar a minha e a sua identidade. Ele queria chegar primeiro, antes que a vergonha chegasse. Por isso eu sempre falo para os irmãos do Ministério do Acolhimento aqui na igreja: vocês
representam o pai do filho pródigo. Não importa como as pessoas veem, elas vêm se parecendo com o mundo, elas vêm se parecendo com o pecado, mas elas têm que se sentir acolhidas e amadas, porque é isso que a parábola fala para nós. Então não importa como foi a sua experiência com seu pai terreno, nosso pai terreno não foi projetado para carregar aquilo que só o nosso pai celestial pode carregar. Mesmo o melhor pai, ele apenas reflete, nunca substitui o que o nosso pai celestial é. O pai do céu é eterno, o pai do céu é perfeito, o pai do céu é suficiente. E eu estava estudando, irmãos, e eu me lembrei de uma vez, quando eu estava construindo minha casa, a nossa casa, e nós fizemos através do consórcio, e tinha as etapas da construção, e aí o engenheiro ia, fazia a análise, e o consórcio liberava mais um pouco, para a gente continuar construindo, mas as construções geralmente estoura o orçamento. Todo mundo que já lidou com construção sabe que é assim, você calcula tudo certinho, de repente estoura o orçamento. E a nossa construção estourou o orçamento. E um dia eu fui e os pedreiros estavam fazendo a parede do quarto da Helena, e como a minha casa, a estrutura foi pré-fabricada, as colunas eram grossas e ficou feio, ficou a parede fina com aquelas duas colunas grossas bem no meio do quarto. E eu tinha dito para eles reconstruírem mais uma carreira de tijolos até em cima, e eles me chamaram dizendo assim: olha, nós nos arrependemos de pegar a construção da sua casa, porque a gente fez muito barato, e agora tem mais essa parede aí que você nos mandou fazer, se você não mudar aqui, não aumentar os nossos ganhos, nós vamos abandonar a tua obra. E eu fiquei muito pressionado, e aí dinheiro, e faltou dinheiro para pagar a prestação da construtora, da parte do pré-fabricado, e eu fiquei desesperado, porque não tinha de onde tirar, e era uma prestação alta, não tinha como pagar. E aí eu me lembro que eu pensei, e eu sempre fui muito constrangido de pedir coisas para o meu pai da terra, e eu fui covarde, eu escrevi um bilhete, eu não fui nem um pouco gentil no bilhete, e eu fui lá e coloquei o bilhete, a carta, uma cartinha escrita na porta do carro dele, e eu não estava sendo nem um pouco gentil naquela carta. E quando meu pai leu, por isso que é muito complicado você escrever coisas por WhatsApp, por mensagem, porque as palavras escritas, elas podem ser lidas e interpretadas com um espírito muito diferente do que você intencionava. E naquela carta eu estava fazendo requisições, alegações, reivindicações de coisas que depois, quando me tornei mais maduro, fui perceber que estava tudo errado. E o meu pai leu aquela carta, e ele ligou para mim: filho, por que você escreveu essa carta para mim? E ele ficou muito triste, muito magoado, e foi muito difícil, irmãos. E naquele momento o Espírito Santo me convenceu. Eu disse: pai, você me perdoa? E ele disse: mas então vem aqui, vamos conversar direito. E eu fui lá, sentei diante dele, contei a situação, tudo que eu estava enfrentando, tudo que eu estava passando, e ele me ajudou. Ele me ajudou em várias etapas da construção da nossa casa, ele me ajudou, e eu consegui, por causa do poder de Deus e do favorecimento também do meu pai, terminar a construção da nossa casa com muito esforço, sacrifício e luta, irmãos. E ali, mesmo meu pai sendo terreno, pecador, com tantas falhas, eu percebi a importância disso. O nosso Pai Celestial quer ouvir tudo do nosso coração.
que você não tenha medo de conversar com Ele. O próprio Senhor Jesus nos incentiva a isso, irmãos. Nós temos um Deus que é Pai, que se compadece de nós, e Ele fala assim: se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, não dará o Pai Celestial coisas boas àqueles que lhe o pedirem? Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate lhe será aberto. Não importa a experiência que você tenha tido com o seu pai terreno, não transmita isso para o seu Pai Celestial, porque Ele é Pai eterno, Ele é um Pai perfeito, Ele é um Pai que ama, Ele é um Pai que permanece, Ele é um Pai que supre, Ele é um Pai que abençoa, Ele é um Pai que não desampara os seus filhos, quando eles se arrependem, quando eles o buscam, quando eles falam com Deus, quando eles oram a Deus, quando eles apresentam a Deus as suas necessidades. A Bíblia diz isso: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, apresentem os vossos pedidos, as vossas petições, diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, porque Deus tem cuidado de vós, Deus tem cuidado de vós, e essa é a certeza que nós temos, que Ele é o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente, o Pai eterno. Vamos nos pôr em pé nesta noite, irmãos, nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Talvez nesta manhã seja o dia de alguns de vocês voltarem para casa. Talvez você se sente longe do Pai. Você acha: meu pai não vai me atender, meu pai não vai ouvir o meu clamor. Ele atende o seu clamor, e como um pai responsável, que conhece os desdobramentos da vida, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe se é bom ou não o que você está pedindo. Talvez você carrega a culpa, Deus corre na sua direção. Nós temos um Pai que quer chegar primeiro, antes que a voz de outros chegue, antes que o julgamento de outros chegue, antes que a vergonha chegue. Ele quer chegar primeiro e colocar novas vestes em você. Se você tem dificuldade de confiar em Deus como Pai nesta manhã eu convido você a confiar a vida inteiramente, até o que você não compreende. Muitas vezes acontecem coisas conosco que nós não compreendemos, que nós questionamos: mas por que, se eu sou teu filho, se eu estou te servindo aqui, por que isso está acontecendo comigo? Confie no Pai, confie em Deus, Ele está com você.